Boa tarde a todos. Hoje vamos fazer a nossa primeira live da disciplina EAD, Orçamento e Legislação de Obras. Muito bem, antes de mais nada, quero deixar alguns avisos aqui para vocês. A atividade avaliativa do primeiro bimestre, ela vai abrir em 5 de outubro, e referente à fase 1 e 2, né? E do segundo bimestre, referente à fase 3 e 4, ela vai abrir em 21 de novembro, conforme o calendário. Mas a gente solicitou para que elas abrissem antes. Então, é bem provável que no dia 5 de novembro já esteja disponível a atividade avaliativa dos 2 bimestres. Porque no dia 21, além de ser uma segunda-feira, e vocês provavelmente vão ter aula, é a abertura da Copa também, então a gente não quer que atrapalhe aí a realização dessas atividades. Então, elas já vão estar abertas antes para vocês realizarem essas atividades. Vale 20 pontos cada uma, né? Então, somando dá 40 pontos. A avaliação global está marcada inicialmente para o dia 25 de novembro. Mas, se tiver alguma alteração nessa data, a gente vai informar vocês para que possam fazer a prova no dia correto. Bom, lembrando que a avaliação global ela é presencial, né? E ela vale 60 pontos. Muito bem, então 60 mais 40, 100. E vocês têm o fórum de debate, que ele vai acontecer entre o dia 6 de outubro e 21 de novembro. E o fórum de debate vale 10 pontos extra. Lembrando que é 10 pontos extra na prova, não é nas atividades avaliativas. Então, se você tirar 40 pontos na atividade avaliativa e tirar 60 se você tirar 60 na avaliação global, você vai com 100. Porém, se você tirou 20 nas atividades avaliativas ali, 10 e 10, e 60 na prova, você vai com nota 80. 60 mais 20, 80. Não vai ter o ponto extra. O ponto extra é na avaliação global. No entanto, se você tirar 40 ali nas atividades avaliativas e tirar 30 na avaliação global, então 30 mais 40, 70, aí entra a atividade do debate, do fórum de debate, mais 10, então você vai com 80. Então, a nota que vai aparecer para você na avaliação global não vai ser 30, vai ser 40. Tá bem? Então, entra nesse momento. A nossa live de acolhimento foi no dia 10/8, e hoje a gente vai fazer essa aula 1 aqui, que é dia 24, né? E a 2 vai ser no dia 21/9, a 3 no dia 5/10 e a 4 no dia 9/11. Bem? Essa live, aula, né? Ela não é uma aula especificamente, a gente não tem nem tempo para isso, para ficar ministrando uma aula para vocês. São algumas dicas, alguns comentários, algumas observações que a gente vai tentar passar para vocês, né? Primeira dica que eu passo para vocês aqui ao ver uma disciplina dessa no EAD, é ficar muito atento às tabelas, aos gráficos, aos quadros, quando eles trazem esse tipo de informação, tentar entendê-los, né, memorizar algumas coisas, porque é bem provável que saiam algumas questões dali na avaliação global. Se for nos avaliativa que você está fazendo online, muito melhor, né? Você consegue acompanhar e verificar, tá bem? Então, ficar atento a esse tipo de situação que vocês encontram no livro, né? Leiam todo o livro, né? Acompanhem todos os comentários ali para poder fazer uma boa prova e tirar boas notas, tá bem? Falando de planejamento e orçamento no setor público brasileiro, né? Aspectos gerais do orçamento. Vamos iniciar aqui falando do setor de orçamento público, né? Para quem, principalmente quem está em obras aí, é muito importante, né? Então, a complexidade do orçamento e suas razões. Ele tem um pouco de situações diferenciadas, no livro não traz algumas informações, mas é muito importante
acompanhar as tabelas de SIMP que trazem na Caixa Econômica Federal, né? Aí, sempre que for fazer orçamento, faça nesse sentido, para que você não ganhe mercado, né? Tenha um aproveitamento melhor. Eu não sei se lá na frente, em algum momento, a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, mas desde já eu já deixo bem claro para vocês, as tabelas de SIMP são muito importantes. Bom, o orçamento público é frequentemente encarado como um instrumento de difícil compreensão, e é mesmo, as tabelas são extremamente complexas, entendeu? Mas é o que a Caixa Econômica exige e oferta para que vocês possam preencher adequadamente e ter facilidade aí na hora de ter seus rendimentos, tá? Ela é baseada na Lei 4.320 de 1964, né? Ela veio sofrendo alterações aí, principalmente depois da Constituição de 88, nós vamos falar algumas coisas ali para frente, mas ela é bem antiga, tá? Orçamento das empresas estatais. Em princípio, a exigência de que os investimentos realizados pelas empresas estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista sejam previamente submetidos à aprovação do Poder Legislativo. Separadamente, não se constitui em quebra do princípio da unidade, pois essas empresas são organizadas e funcionam sob as regras do direito privado. Então, é importante entender o planejamento público, porque é bem provável que vocês, em algum momento da carreira de vocês, possam fazer serviço de Procopel, Sanepar, né, e órgãos do governo, e aí entender para que serve esses orçamentos. A gente não vai ficar na aula debatendo as tabelas, porque as tabelas que eu apresentar hoje para você, o ano que vem, talvez sejam totalmente diferentes. Então não adianta nada a gente ficar em aula discutindo o formato das tabelas. A gente tem que discutir as leis e normas para que vocês possam se adaptar no momento que vocês estiverem realizando essa negociação, esse trabalho, essa atividade. Aí sim você vai lá e tenta entender as tabelas que estão em vigor. Conceito de planejamento. Planejamento permite identificá-la como uma metodologia mediante a qual se estabelece e se decidem os objetivos visando a solução de problemas identificados, especificando com antecedência as ações e os recursos materiais, humanos e financeiros necessários, né? Alguns pontos podem ser anotados. Por exemplo, né, o ponto A aqui é um processo decisório sistematicamente desenvolvido com antecedência para definir os objetivos que devem ser atingidos, né? Planeja-se para alcançar um objetivo lá na frente. O B é uma metodologia para uniformizar procedimentos básicos de ação a fim de estabelecer a interação necessária entre os diversos níveis hierárquicos da administração para um coerente processo de decisão. E o C, o nível operacional delimitado pelo que deve e pelo que pode ser feito, estabelecidos nos níveis anteriores, define o que será feito. Então vamos ver o que são esses níveis de planejamento. Vocês já vão entender por que a gente está falando de planejamento. Tenham calma. Então, níveis de planejamento. Basicamente podem ser identificados 3 níveis estratégicos, tático e operacional. Então, o estratégico caracteriza-se pelas decisões mais abrangentes de filosofia, diretrizes básicas e objetivos globais da administração. O nível tático, o segundo da hierarquia do processo decisório, tem como funções estabelecer o que pode ser feito, delimitado pelo que deve ser realizado. Tá? Então, esses pontos aqui é bem questão de prova, tá? Nível operacional, delimitado pelo que deve e pelo que pode ser feito, estabelecidos nos níveis anteriores e define o que será feito, tá? Então, no operacional, vamos realizar. Ó, quais os tipos de níveis de planejamento dentro de um orçamento? Estratégico, tático e operacional. Tá bem? Ó, é uma perguntinha, quase que estou dando a questão da prova aqui, né? Eu não tenho certeza se vai cair, tá, gente? Eu não sei a prova, mas é bem questão de prova. E etapas do planejamento, né? São várias etapas aqui agora, vamos lá.
As etapas indicam a metodologia que deve ser adotada para uma coerente definição e detalhamento dos objetivos da administração. Vejam só. Quais são essas etapas, então? A, o diagnóstico, tá? O B, eficácia. C, estratégias. D, planos globais. E, planos operacionais. F, acompanhamento. E o G, avaliação. Então, nós temos aí 7 etapas do planejamento. Tá? Outra que pode ser uma questão de prova. Outro tipo que costuma cair nas provas, assim, questões que podem ser solicitadas na prova, é do tipo assim, ó, entre os 7 tipos da etapas de planejamento, a etapa operacional, e aí ele vai citar, letra A, são o sessionamento periódico, normalmente anual, dos planos globais, humanos e materiais. Tá? Letra B, consiste em documento. Não é letra A. Né? Então, tentar entender, memorizar aqui o que cada um quer dizer, e para ver que na hora do momento da pergunta, vai perguntar lá qual que é a etapa entre 7 tipos da etapa de planejamento, a estratégica. E aí vai ter a letra A, B, C, D, E, e você vai ter que definir que são os instrumentos a serem utilizados para a execução mais adicional das atividades programadas. Então, memorize isso aqui, não é para decorar, mas tentar memorizar e entender, porque aí vocês vão ter facilidade no momento de responder uma questão, por exemplo, que é bem estilo das provas que solicito lá na atividade, na avaliação global, tá? Planejamento do setor público. Então, agora vamos lá, o planejamento do setor público. Pode-se dizer que no setor público o orçamento tem sido, na prática, a única etapa utilizada do sistema de planejamento. O processo de planejamento na nova Constituição, diferente das constituições anteriores, a Carta de 88, 5 de outubro de 88, estabeleceu a inter-relação dos instrumentos legais que compõem o processo de planejamento do setor público, o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei de Orçamentária Anual, LOA. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma tabelinha lá na frente. Então, memorizar isso aqui. Como eu disse, não é para decorar, mas memorizar o PPA, LDO e o LOA. Então, olha lá, embaixo da tabelinha. Ó. Sistema de Planejamento Orçamentário Público, o modelo atualmente vigente no Brasil. Como vimos na sessão anterior, ao longo da história republicana do país, o governo brasileiro acumulou inúmeras experiências de planificação e orçamentação pública. Toda vez que faz uma obra, tem que ter um orçamento. Toda vez que faz uma solicitação, comprar uma caneta, tem orçamento para comprar essa caneta. Tá? Tem que estar no orçamento. Normalmente ele sai no ano anterior, acho que até dia 31 de agosto de cada ano sai a prévia, que deve ser aprovada até dia 22 de dezembro do mesmo ano, pensando no ano seguinte. Então, 2023, nós temos até dia 31 agora para fazer o preparo do orçamento público, que será analisado, modificado, se necessário, até dia 22 de dezembro. Em 22 de dezembro, que é provavelmente, normalmente é na última sessão do ano, mas na lei fala até dia 22 de dezembro tem que ser aprovado, esse orçamento, para que em 2023 o presidente possa executar as obras e as concessões dentro do orçamento que está vigente. Então, está pegando fogo a Câmara lá. E ano de eleição ainda pensa bem, né? Dica, quadros que devem ser mentalizados para as avaliações, ó. Tá vendo? É um quadro que faz parte aqui, ó. PPA, o LDO, e aqui embaixo nós temos o LOA. Então, vai perguntar qual que é a periodicidade do PPA?
deve ser instituída sob a forma de lei federal uma vez a cada 4 anos, tá? Aqui, ó, 31 de agosto, 22 de dezembro, tá bom? Então, esse é o PPA. O LDO é 15 de abril, 17 de julho. E o LOA é 31 de agosto, 22 de dezembro também, tá? Então, memorizar esse tipo de situação, que é improvável, será uma pergunta de prova também. Não estou dizendo que todas essas são perguntas de prova, algumas delas podem ser, né? Tá? Aqui é uma leitura que eu gostaria que vocês fizessem, está no livro, ó, O Futuro do Planejamento Público e do Orçamento Público do Brasil e Tendências, né? Então, deem uma lida nisso aqui, entendam, é bem longo, tá? Coloquei em verde aqui, ele é bem longo, tem mais coisa no livro lá, eu coloquei só um pedaço. Então, entendam isso aqui, parágrafo por parágrafo e tal, porque é outra coisa que pode ser solicitado na prova ali, tá bom? Planejamento empresarial. E assim, ó, não é... Por que eu digo isso? Porque assim, ele vai fazer uma pergunta, lá vai colocar um parágrafo inteiro. Esse parágrafo faz sentido para o futuro do planejamento público do orçamento e do orçamento público do Brasil? Né? Qual parágrafo? A, coloca A e um parágrafo inteiro. B, um outro parágrafo inteiro que está errado. E o A que está certo, por exemplo, né? Então, são coisas que você tem que ler e entender. Não vai ter pegadinha, né? Ele vai falar aqui, ó, para além das irracionalidades, para papá, número 96 de 18 de março de 2022. Não vai ter pegadinha. Tudo correto e a pegadinha. Então, não precisa ficar decorando as coisas. Não vai ter pegadinha. Se ele está mencionando lá e terminou corretamente, né? Ele está certo, tá bem? Não tem esse estilo de pegadinha nas questões. Então, por isso que tem que saber o que você leu, entendeu, para, na hora que responder com consciência, tá bom? Planejamento empresarial. As constantes mudanças na economia global têm levado as empresas a elaborarem planos de ação e rever seu planejamento orçamentário. Então, pontos importantes no orçamento de uma empresa, né? Estimativa de vendas, faturamento, dedução de vendas, despesas, fretes, comissões, impostos e incidentes. E custos da produção, despesas, matéria-prima, insumos, tecnologia, mão de obra. E, finalmente, orçamento para despesas operacionais, recursos administrativos. Então, dentro de uma empresa, a Guarnian saiu do governo, tá? Está dentro da empresa normal agora, empresa privada. Então, ela tem aqui 4 pontos, né? Estimativa de vendas, dedução de vendas, custos da produção e orçamento para despesas operacionais. Bem? Então, 4 pontos importantes aí dentro do orçamento de uma empresa. Perguntinha de prova também, né? Custos e o plano orçamentário. Custos dos produtos vendidos. Características das empresas que produzem, transformam. Então, entra matéria-prima e mão de obra, sai produto acabado, né? Então, custo dos produtos vendidos. Custos das mercadorias vendidas. São para empresas que compram produtos e vendem esses produtos, né? Então, supermercado, por exemplo, né? Então, aqui é uma fábrica e um supermercado. Custos dos serviços vendidos. Agora são quem faz manutenção, né? Para empresas que vendem serviços, deve-se incluir o salário do prestador, encargos sociais, aluguéis, né? Aluguei uma escada para fazer uma manutenção. Então, né? Então são 3 tipos de empresas aí que precisam, que trabalham com custos, né? Tá. Objetivos do orçamento de produção. Os objetivos mais destacados de um orçamento de produção são 3 tipos, A, B e C. Então, definir as políticas que serão aplicadas na gestão do estoque de matéria-prima, produtos semi-acabados e acabados. B. Manter estável a produção industrial, buscando a máxima redução dos custos, sem comprometer a qualidade na execução das rotinas e possibilitando a gestão financeira, o planejamento e o controle. C. Tomando as quantidades em estoque como balizamento, programar e produzir com qualidade os volumes necessários para entender a demanda de cada produto
conforme estimado pelo setor de vendas. Olha, outra coisa aqui, ó, características do orçamento de produção. Então, projetar as quantidades de matéria-prima, materiais secundários, energia, mão de obra, né, direta e indireta, e todos os demais recursos necessários para a produção dos produtos finais, nas quantidades corretas e com o padrão de qualidade exigido. Então, isso é um orçamento alinhado aí com a característica, né? O custo no orçamento da produção. Acho que são três. São três aqui, ó. Então, o cálculo dos custos no orçamento da produção considera os três grupos de gastos: mão de obra, materiais, custos gerais de fabricação. Ó, outra perguntinha de prova aí, né? Quase que certeza que é uma perguntinha de prova também. Mais um quadro aqui para a gente definir. Então, preste bem atenção nesse quadro aqui, ó. Quantificação e critérios de medição de recursos. Então, vamos lá. Veja um exemplo de composição de custo unitário em reais para a execução de uma parede de alvenaria segundo a TCPO, destacado por Matos, né, 2015, no quadro 1. Então, TCPO aqui é a bíblia do engenheiro, né? E ele diz ali que é 1 metro quadrado de parede, né? Vamos fazer aqui uma parede, né? 1 metro quadrado de parede. O que nós vamos ter? Um pedreiro. Nós vamos ter. O que a gente precisa para fazer essa parede? Precisa do pedreiro, do servente, do bloco de concreto, precisa da argamassa, de uma tela de aço soldado, tá? E de um pino de aço zincado. Tá? Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes que a gente precisa aqui para fazer esse metro quadrado da parede. Bom, como que a gente vai pagar, né? O pedreiro vai pagar, vai trabalhar por hora. O servente por hora. O bloco, a gente vai falar em unidade. Vai 1 bloco, 2 blocos, 3 blocos. A argamassa, a gente vai falar em metro cúbico. A tela de aço soldado, a gente vai falar em unidade. O pino de aço também a gente vai falar em unidade. Então, vamos lá, o índice de cada um deles. Então, o pedreiro, ele vai colocar aqui 0,64% do tempo dele para trabalhar nessa parede. Então, 64% do tempo dele vai para a parede. O servente vai 32%. Ele vai atender outros pedreiros ali. O bloco se está na metade, né, provavelmente ele vai atender a 2 pedreiros. Então, um servente vai atender a 2 pedreiros, vamos pensar assim. Um bloco de concreto, então vai 10 unidades, né? Então, 10,17 unidades de bloco para fazer 1 metro quadrado de parede. A argamassa, ela vai bem pouquinho, porque ela só vai superficial, né? Então, é 0,0088% do metro quadrado de uma argamassa, né? Então, você faz 1 metro quadrado de argamassa, metro cúbico, desculpa, aqui está cúbico, não quadrado. 1 metro cúbico de argamassa você vai usar para revestir a parede só um pouquinho, né? 1 metro cúbico de argamassa vai revestir quase que vai revestir um ambiente inteiro e sobra ainda. Então, para 1 metro quadrado de parede, só vai um pedacinho, só um pouquinho de argamassa. Uma tela, ela tem uma dimensão dela lá, que eu não sei qual, vai 62% da unidade dessa tela. E o pino de aço, né, então, vai 0,74, provavelmente deve ir 2 pinos a cada 3 metros quadrados de parede. Então, naquele metro quadrado vai 0,74, 0,75% do pino ali, tá? Bom, o custo unitário de cada um deles, né? Então, o pedreiro você paga R$ 9,00 a hora, o servente você paga R$ 5,00 a hora, o bloco de concreto custa R$ 2,00 a unidade, a argamassa custa 0,34 reais o metro cúbico, tá? A tela de aço vai custar R$ 3,00 a unidade e o pino vai custar R$ 2,00 a unidade. Quando você vai colocar isso em serviço do pedreiro, né, vezes o índice, então você tem 9 vezes 0,64, 5,79. Então, para fazer uma parede, 1 metro quadrado de uma parede, você está pagando 5,79 para o pedreiro.
tá? Ele faz mais do que isso por dia, né? Olha o bloco aqui, ó, o bloco ficou R$ 20. Então, você vai fazer 1 metro quadrado de parede, pagou R$ 20, vai colocar ali 10 blocos. Como a argamassa é bem baixinha, então esse valor aqui, ó, 0,34,00088, deu zero aqui. Não é isso, tá? Tem muita casa para direita aqui, tá bem? O valor da tela e do pino. Bom, 1 metro quadrado de uma parede, ela vai ter um custo de R$ 31,13. Esse é o valor do metro quadrado, já pagando tudo, né? O pedreiro, o servente, bloco, argamassa, tela, pino, tudo. Tá? Esse é o valor que você tem por metro quadrado de parede. Isso aqui vai alimentar as tabelas que vão lá no Sinap, tá? Que é aquilo que eu falei para você, lá da Caixa Econômica Federal. E também para que você possa fazer o seu orçamento, né, da tua empresa, né, tua construtora, se você é autônomo, como for, para que você possa elaborar um preço, aí você vai colocar o teu lucro em cima, né, e você vai apresentar lá, por exemplo, ó, R$ 40 por metro quadrado de parede, por exemplo, colocando o teu lucro já. Você consegue fazer, aí a casa tem tantos metros quadrados de parede. É importante você saber isso, porque às vezes você vai fazer orçar uma casa, uma obra, por metro quadrado, só que o pé direito é 3,5, 4,5 de altura, que o proprietário quer. E aí ele foge do padrão normal e você tem que começar a pensar em metro quadrado de parede, porque daí, senão, você vai perder dinheiro, né? Vai fazer por metro quadrado, é linear, né? E aí a parede é o dobro do tamanho da parede normal. Aí você perde dinheiro, meu. Então, prestar bem atenção nisso. Aqui ele traz um quadro, uma figura, né? Mostrando o que vai para construir uma casa, né? Você precisa da fundação, você precisa da estrutura e do acabamento, né? Então, na fundação você tem escavação e sapatas, na estrutura você tem alvenaria, telhado e instalações, e no acabamento você tem esquadrias, revestimento e pintura. Esses 8 itens formam esses três, e esses três vão formar a casa. Bem, só coloquei para que tenha uma lembrança aqui. Esse aqui é um quadro, é um quadro de documentos, né, que você vai manter dentro da obra para anotações, né, todas as anotações que você precisa para realizar as atividades. Né? Quando você está na fundação, você vai escrevendo aqui, ó, a escavação começou no dia tal, sapatos começou no dia tal, durante a escavação percebemos isso, percebemos aquilo, aconteceu aquele outro. Coloquem todas as anotações possíveis, que esses documentos são registro de obra que pode evitar que você tenha responsabilidade civil no futuro, ou em caso de ser responsável por alguma coisa, você vai ter um histórico para registrar o que aconteceu na obra, né? Ó, estávamos fazendo a escavação, percebemos que não tinha como fazer a escavação nesse local. O proprietário, por conta e risco, decidiu que ia fazer desta forma. Então, muito bem. Aí deu problema, você é o responsável, vai responder judicialmente por isso, e você tendo um documento, né, você registrou, tem toda forma de registrar esses documentos, né, você vai informar, não, realmente teve o problema, mas o proprietário, por conta e risco, decidiu que ia ser assim, e fizemos assim porque ele quis assim. Então a responsabilidade agora é dele, não mais minha. Tá? Então, são documentos muito importantes que precisa ter na obra para você entender. Outra forma de custos dentro de uma obra é o BDI, né? Benefícios e despesas indiretas. Né? Então, toda vez que você vai fazer orçamento, você precisa trabalhar com o BDI. Então, vamos entender o que é o BDI e nós vamos falar mais dele lá para frente, tá? Acho que aqui é só uma prévia do que ele é, nesse primeiro momento. Na próxima live a gente vai falar mais dele. Bom, os custos indiretos são aqueles que não são incorporados ao produto final, mas que mesmo assim impactam no custo total, como a administração central da empresa, custo financeiro do contrato, seguros, garantias e tributos sobre a receita. Para calcular o BDI,
O CIENG, né, 2016, recomenda a seguinte equação. Tem a equação aqui, tá? Já vou mostrar. A utilização do BDI é essencial para finalizar um orçamento de acordo com a realidade econômica da empresa. Para incluir o BDI no orçamento, basta utilizar a seguinte equação, segundo o site do CIENG. Está aqui, ó. Nós vamos terminar a nossa live de hoje com a equação. BDI, né, 1 mais AC, blá, 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 tudo aqui, ó. O que é o AC? Administração central, é o rateio de custo da sede entre obras da construtora. Para empresa de grande faturamento, né, mais de 7% a 15%, e para empresas de pequeno faturamento, de 10% a 20%. Tá? Então, vai colocar o AC. Custo financeiro, seguro, garantia, margem de incerteza, papapá. Então, está tudo aqui, isso aqui. A gente vai discutir mais para frente algumas coisas dessa fórmula, tá? Mas só para vocês entenderem o BDI, e provavelmente também vamos falar para frente, mas já vou dizendo o seguinte, ó, quando você vai fazer um orçamento, você vai fazer a tua casa, o orçamento que você vai fornecer da casa é da estrutura e do acabamento, tá bem? Não entra no orçamento fundação, muro, sapata, escavação, isso não entra, porque fazer um orçamento disso aqui, chega na hora, é totalmente diferente. Esse aqui pode até sofrer as alterações, mas são mínimas possíveis, tá? São todas previstas em planejamento para você fazer alteração. Você gastou mais aqui, gasta menos ali. Fundação não tem isso, não tem gasta menos, entendeu? A fundação, o terreno de um lado do muro é uma coisa, do outro lado do muro é outra. Então, não entra no orçamento e nem no BDI, tá bom? São separados. Então, quando você vai fazer orçamento, faça da casa, né, estrutura e acabamento, e faça outro de fundação, depois de ter todas as investigações realizadas. E do muro também, né? Nunca se faz um muro com a casa construindo. Então, faz um orçamento separado para o muro depois, se for o caso. Tá bom? Mas a gente vai falar mais disso para frente, ok? Hoje era isso. E desejo a todos boa aula e até a próxima, então. Tá bom?